Eu, de minha parte, só gostaria de deixar claro que a minha contribuição para uma reflexão como a que está sendo proposta, as possibilidades terapêuticas na clínica do autismo, é apenas uma espécie de alerta psicanalítico, não tem o peso e não deseja ter o peso de uma solução clínica para o tema do autismo, mas eu gostaria de contribuir com algo bem mais modesto, porém que, de meu ponto de vista, é extremamente importante, que é a psicanálise de orientação lacaniana tem algo a dizer sobre a atual clínica do autismo, como uma espécie de hipótese diagnóstica. Eu acho que é importante considerar que, do ponto de vista de uma psicanálise, sobretudo de uma psicanálise lacaniana, aquilo que estamos conversando como autismo deve ser entendido como uma quarta estrutura. Isto quer dizer explicitamente que, ao lado da psicose, da neurose e da perversão, o autismo é um modo de ser no mundo. Porque, na maioria das vezes, há uma tendência de tratar o tema do autismo como algo adaptativo, como se fosse uma falha, uma falta, como uma doença, para ser bem exato. Uma espécie de ficção de um homem, de um ser humano normal. A partir daí se quer normalizar, fazer um ato de cura do autismo. E quando a psicanálise diz que é uma quarta estrutura, a psicanálise está nos indicando, portanto, que não se trata de buscar uma cura, porque não é uma doença. Não se trata de eliminar uma doença, mas de oferecer as melhores condições de vida, mesmo que subjetiva. Consideramos também, nós, assim, do ponto de vista da psicanálise, o autismo um espectro, no qual encontramos diversos graus que variam entre leve, moderado e grave. É outro ponto que eu acho importante considerar dentro da reflexão a que nós nos estamos propondo nesta tarde. E aí, nessa ideia de espectro, eu gostaria de dizer: há tantos autismos quanto há autistas. Cada um é autista à sua maneira. Digo isso porque há uma certa tendência de buscar universalidades, quando, na verdade, o que precisaríamos é ver caso a caso, na sua mais absoluta singularidade. Esse é um ponto que eu considero muito importante e que talvez não tenha sido tão abordado, tão desenvolvido quanto eu acho que seria importante. Outra coisa é que percebo que há um excesso de peso, um excesso de dedicação ao tema da origem, a causa do autismo. E aí eu queria dizer, seja ela genética, psiquiátrica, neurológica, alimentar, ambiental, psíquica, o fato é, há crianças e adolescentes, adultos autistas que exigem que cuidemos deles. E a psicanálise se apresenta a essa cena como uma proposta clara. Levar em conta a subjetividade dos autistas e torná-los capazes de demonstrar esta subjetividade. Portanto, é o tratamento um a um. Isso faz muita diferença
tanto quanto aos resultados, quanto à maneira de se entender o tema do autismo no mundo, tanto para a prática clínica quanto para a teoria do autismo. A psicanálise propõe uma forma de compreender o funcionamento autístico, tanto afetivamente quanto cognitivamente. Compreender um pouco o funcionamento, em alguns casos, possibilita o apaziguamento e pode ajudá-los em uma mudança subjetiva. Somente uma mudança efetiva na subjetividade, nós acreditamos nisso, torna possível um avanço cognitivo real. Pois os métodos de aprendizagem se detêm em limites traçados pelo ideal social, pelas expectativas de alguém ou de algumas pessoas a serem correspondidas. Mas aqui temos uma outra proposta. A proposta da psicanálise implica exatamente na inversão dessa lógica. O que nós temos que aproveitar do ensinado é que ele parte do sujeito, de cada sujeito autista. Ou seja, é tempo de escutar o autista. Ao invés de pensar em treiná-los, escutá-los. Ao invés de adestrá-los, escutá-los na sua mais absoluta singularidade. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é necessário. Pelo menos todas as pesquisas sérias apontam para isso. É claro que não existem soluções fáceis para temas difíceis. É isso que acho importante que nós consideremos aqui no nosso esforço de nos aproximar do tema psicanálise e possibilidades clínicas no autismo. A forma como o autista se coloca na linguagem é absolutamente singular a essa estrutura. É outro ponto que eu acho importante de que a gente converse. Mas acho que não é muito adequado, que não é muito bom, não é muito terapêutico dizer que os autistas não estão na linguagem. Ele está na linguagem, faz uso da linguagem. Alguns tapam os ouvidos, tentando barrar a invasão da linguagem que vem desse outro. Eu falo isso porque precisamos falar, para sermos honestos com o tema, que são muito comuns confusões diagnósticas entre autismo e psicose. Precisamos estar atentos a isso. O DSM, ele incluiu algumas psicoses infantis dentre as descrições do espectro autista. E com isso acaba contribuindo para uma confusão entre autismo e psicose, tornando ainda maior a reclusão, a prisão dos autistas em seus mundos, em suas fantasias. Se desiste do autista, é isso que estou dizendo, é um perigo que se desista da pessoa autista porque ela tem um vacilo, uma lentidão, uma fragilidade no campo da linguagem. Mas é preciso que a gente trate disso também, debata esse ponto em relação à psicose. E o autismo, a gente tem diferenciações, distinções bastante claras, né? Eu vou tentar dizer alguma delas. Não há delírio ou alucinações verbais no autismo. Talvez seja esse o grande ponto. O autismo não aparece com alucinações verbais
e nem delírio. Eu acho que esse ponto precisa ficar também marcado aí nessa contribuição que eu estou pretendendo formular, que eu estou formulando aqui com vocês. Ainda dentro do meu esforço de colocar a questão do autismo um olhar um pouco mais psicanalítico, há também muitos conflitos diagnósticos entre inibição e autismo, e acho que precisaria ficar claro essa fronteira, porque muitas crianças inibidas acabam sendo diagnosticadas como autistas leves, somente pelos traços comportamentais de reclusão, aquela criança muito fechada, muito solitária. Gente, nenhum diagnóstico é sem consequência. Nenhum diagnóstico equivocado, você pode dizer assim, errou, mas não teve consequências graves. Tem sim, tem para a vida das pessoas. Isso eu acho importante que consideremos. E por fim, mas não menos importante, eu queria falar sobre a autonomia de um autista, que é um outro ponto que me parece que a psicanálise tem algo a dizer. É difícil pensar, sobretudo em casos de autismos mais graves, de uma autonomia plena. Mas eu queria terminar, pelo menos essa minha intervenção, falando dos caminhos para a autonomia dos autistas. Um autista pode desenvolver seu modo de viver, de compreender a vida, pode aprender sobre sentimentos, sobre variações do sentido das palavras, pode desenvolver habilidades específicas. Mas sempre através de um método, de um sistema estritamente construído para obter os resultados frente àquilo a que se propõe. Eu queria falar sobre isso. Eu acho que a contribuição comportamental, cognitiva, ela é importante, por isso que estou dizendo. É muito interessante treinar habilidades. É muito interessante treinar métodos para que crie possibilidades cada vez melhores de expressão para uma pessoa com autismo. Essa parte verdadeira, gostei, ótimo. Mas eu só precisaria terminar dizendo que aí tem uma tarefa do psicanalista de fazer também o caminho contrário, de recolher os sinais que os autistas emitem em suas tentativas de se comunicar e buscar aliviar a dor, o incômodo que um autista sente, a angústia autista. Estou dizendo isso para que nós não tomemos o autista na posição de mero objeto a ser treinado. Ele tem uma perda cognitiva, ele tem uma falha cognitiva, uma doença que não tem cura. Não tem cura, não é doença. O que nós estamos dizendo é: o autista precisa ser encontrado como um sujeito capaz de nos surpreender sobre o que ele sabe dele próprio. Pois o saber sobre ele está nele e não em nós, aqui fora, com as nossas teorias, com os nossos manejos. Por isso que, mesmo respeitando o esforço do treino, eu preciso dizer que, do ponto de vista psicanalítico, não concordamos com protocolos que visam estabelecer o diagnóstico precoce baseado em evidências que desconsiderem essa subjetividade.
ou em protocolos que determinam uma linha geral, única, para diferentes sujeitos, sem respeitar sua singularidade. Eu agradeço a oportunidade de tangenciar esses alguns poucos pontos e fico disponível para que em novo momento nós conversemos sobre autismo, psicanálise e treinamentos comportamentais. Em profundo respeito a quem percebe de outra maneira, mas é fundamental que reconheçamos o autista em sua subjetividade, portanto, um sujeito, não mero objeto.